Então vamos ficar de pé? Vamos orar pelo nosso querido e amado pastor Gustavo, uma bênção no nosso meio. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Gustavo, Senhor. Muito obrigado, Pai, não pelo que ele faz, mas por quem ele é. Só o fato de ele estar no nosso meio, da gente poder desfrutar da presença dele, para nós é um privilégio. E eu peço, Senhor, que o Senhor o use como o Senhor tem usado sempre nessa palavra, para abençoar os nossos corações, ministrar a palavra aos nossos corações. E que os nossos corações sejam uma terra fértil, que frutifica a 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Gente, bom dia. Que bom a gente estar aqui mais um dia, celebrando ao Senhor. Eu tenho o privilégio de vir na igreja quase todos os dias. E a maior parte dos dias eu passo, fico por aqui, não tem ninguém. É muito ruim. É bom demais domingo de manhã, quando minha família está aqui, todos vocês estão aqui, é algo assim muito especial. Poder ver vocês e estar com vocês é muito bom. Isso alegra muito o meu coração. E diante disso, eu queria te fazer agora um convite. Eu queria que você pensasse a respeito de alguém que você gostaria que tivesse sentado do lado aí de você. Alguém que você ama, que você gostaria que tivesse junto aqui agora, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor, participando da ceia. Vou te dar aí alguns segundos para você pensar a respeito de quem seria essa pessoa ou essas pessoas que você gostaria muito que tivesse aí do seu lado agora. Senhor, tem pessoas que nós gostaríamos muito que estivessem aqui conosco. E eu sei, ó Pai, Senhor Deus, que o Senhor tem todo o poder e autoridade para fazer isto. Porque, na verdade, é o Teu Espírito que convence. E eu quero te pedir agora, ó Pai, Senhor Deus, traz essas pessoas a estarem conosco, não aqui na comunidade, mas na mesa do Senhor, ó Pai. Podendo celebrar a Ti, adorar ao Senhor, ter uma nova realidade de filho seu, ó Pai. Em nome de Jesus, nos dá essa bênção, Pai. Amém? Eu amo essa oração. O Marcos, toda quarta-feira aqui, a gente ora por todas as crianças que estão na nova geração da igreja, da arca até a caverna. E muitas vezes, quando a gente cita o nome dos pais, em outras situações também, o Marcos, que está sentado aqui, ele gosta muito de falar assim, traz essas pessoas para a mesa, traz essas pessoas para estar conosco, em comunhão, celebrando ao Senhor, e isso é muito especial e tem tocado muito o meu coração, e eu tenho feito essa oração de forma recorrente, pedindo ao Senhor para trazer aquelas pessoas que eu amo para a mesa, para essa identidade, essa vida com o Senhor. Isso é maravilhoso demais. Para quem está lendo a Bíblia conosco, nós temos aí um projeto, começou no dia 1º de fevereiro, de ler a Bíblia em 6 meses. Ontem nós encerramos o livro de Efésios e hoje nós estamos começando Filipenses. Novo Testamento, eu falei? A Bíblia, né? Então é só o Novo Testamento. Minha esposa está atenta, o Marley também, coisa boa. Então a gente está lendo o Novo Testamento nesses 6 meses e hoje a gente começa o livro de Filipenses. Ontem a gente acabou o livro de Efésios. Se você não leu o que está para trás, não tem problema, comece a ler hoje Filipenses, se programe para que a gente possa estar sempre assim, quando acabar esse período agora da gente ter lido o Novo Testamento nesses 6 meses, a gente vai começar de novo, porque a ideia é que vocês possam ler a palavra, porque essa palavra é viva, rica, e ela vai transformar a sua vida. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre identidade com vocês, e vai ter muito a ver com esse livro que a gente acabou de ler agora, que é Efésios. Efésios fala muito de identidade. Os 3 primeiros capítulos de Efésios vão falar da nossa realidade em Cristo, dessa nova vida que podemos ter no Senhor, e os últimos 3 capítulos vão falar do que a gente faz agora com essa nova realidade. E a gente tem visto, de uma forma bem abrangente, que a gente trabalha com os adolescentes e com as crianças, e a gente tem visto que é uma geração que está crescendo sem identidade. É uma geração que está crescendo insegura, com muitas questões íntimas, muito fortes. A gente percebe que raramente uma jovem ou um jovem consegue postar alguma foto na rede social que não tenha um filtro, que ele não faça algo ali para mudar a aparência dele. Tem algo aí que muitas vezes passa desapercebido e a gente não assim entende o que está por trás disso. E muitas vezes é uma questão de identidade.
é uma questão de identidade com a própria família, é uma questão de identidade com o grupo que ele está inserido, com as pessoas que são próximas. E nós, adultos, eu sei que temos essas mesmas coisas. Quantos de nós não temos essa coisa natural, né? Fala que os homens têm a crise dos 40, né? Que começa a fazer umas coisas de adolescente. Eu, graças a Deus, estou chegando aos 50, não passei por isso, graças a Deus. Não tatuei meu braço, não comecei a andar de moto por causa disso, né? Porque no mundo geral a turma fala que a crise dos 40 promove isso, né? Faz uma tatuagem, começa a usar umas roupas de couro, começa a andar de moto, tem umas coisas assim. Graças a Deus o Neiva também anda de moto a vida inteira, então não é o caso dele, né, gente? Senão amanhã no presbitério vai puxar minha orelha aqui, eu já estou adiantando. Então, a gente tem essa percepção. E nós percebemos, então, eu percebo que a gente tem essa dificuldade com a nossa identidade também como filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, fala que todo aquele que reconhece Jesus como Filho de Deus, lhe é dado o poder de também ser chamado Filho de Deus. Então, você tem um poder nessa sua realidade em Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Você tem um poder. E a partir do momento que você se associa a Cristo nessa identidade de Filho de Deus, a sua vida tem que se transformar, porque agora você faz parte de um propósito eterno. Mas o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Se você entende isso agora, essa realidade da sua vida em Cristo, e o que é mais maravilhoso para mim é essa graça nesse composto de nos tornarmos família de Deus. Porque não tem nada que você precise fazer, ou não tem nada a ver com aquilo que você verdadeiramente é no seu íntimo. É pela graça que nós somos salvos, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Isso é maravilhoso demais. Só que como a gente está inserido ainda num corpo natural, vivendo todas essas coisas, todas as vezes que, ou boa parte das vezes que alguma coisa foge do nosso contexto, foge da nossa segurança, ou caminha contrário àquilo que você acha que tinha que acontecer na sua vida, porque, afinal de contas, você é bom demais, você questiona a sua identidade em Deus. Será que Deus me ama de verdade? Por que alguém da minha família ficou doente? Por que eu posso ter ficado doente? Por que eu estou sentindo dor? Por que eu não estou conseguindo as coisas que eu quero conseguir? Você então começa a questionar essa sua identidade diante de coisas que você vê e diante de coisas que você queria e de coisas que acontecem com você. E isso muitas vezes vai trazendo essa realidade. Será que verdadeiramente eu sou filho de Deus? Uma crise de identidade. Eu, particularmente, durante uma fase da minha vida, vivia isso constantemente. Constantemente eu ficava, um momento de muita dificuldade, muita tribulação na minha vida, eu ficava pensando se era verdade mesmo ser filho de Deus. Porque eu achava que nesse contexto de ser filho de Deus, era agora um caminho de rosas. É um caminho onde você vai andar, onde não vai acontecer nada, não vai acontecer nenhuma dificuldade, todas as portas vão se abrir, tudo vai acontecer. E eu estava bem enganado. Mas por misericórdia do Senhor, graças a Deus, eu cheguei até o dia de hoje. E isso é maravilhoso demais. Então, Paulo ele vai nos dar essa nova realidade aqui em Efésios, e eu queria que a gente acompanhasse um pouco esse livro. E uma outra coisa, se você não faz parte de uma igreja casa, você está perdendo também, porque foi o último livro que a gente estudou lá na igreja casa, e foi maravilhoso. Só num versículo lá um dia nós ficamos 30 minutos para discutir um versículo entre os irmãos, cada um compartilhando, falando o que entendia, e a gente avançou muito ali, foi assim, muito, muito especial, muito maravilhoso. Se você não está participando de igreja casa, você está perdendo muito. Efésios capítulo 1, versículo 7. Paulo vai falar assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Nós temos uma redenção. Colossenses 1,14 vai falar essa mesma coisa. Inclusive, Efésios e Colossenses têm muita particularidade, tem muitas coisas que caminham muito juntos nesses dois livros. Então, nós temos uma redenção. Essa redenção é para aquele velho homem que eu era, e essa redenção agora me promove, redimido agora, purificado diante de Deus, justificado diante de Deus por causa de Jesus. Eu agora, então,
tenho paz com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Vamos em Hebreus 10, 19 e 20. Essa realidade, essa redenção, nos faz ter esse privilégio agora. Ó. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A gente vai estudando e você vai perceber que não era qualquer pessoa que podia entrar no Santo dos Santos. Era um sacerdote de uma tribo específica que tinha o privilégio de entrar nesse lugar uma vez por ano. E agora essa realidade sua como um filho de Deus te faz ter acesso à presença de Deus constantemente pela fé. Basta você crer nisso, basta você aceitar essa identidade que Cristo está te dando e você agora então tem esse livre acesso à presença de Deus. Isso é maravilhoso demais. Eu acho que é tão maravilhoso que é difícil até da gente imaginar. E como a gente pensa muito pouco a respeito dessas coisas, muito pouco também a gente tem vontade de fazer isso. Você já parou aqui em algum momento desse de adoração e chegou de forma genuína na presença do Senhor e falou, Deus, eu queria entrar agora, mas na tua presença como se fosse aquele sacerdote no Santos dos Santos, onde tinha aquela arca. Nós sabemos que a realidade agora é outra, mas ali estava a presença de Deus clara, estava ali. E hoje ela está disponível para nós. Mas você já teve essa vontade? Eu queria gerar isso no seu coração. Eu queria gerar isso na sua vida. Que você tenha esse desejo, essa vontade. E muitas vezes nós não temos vontade de apresentar as nossas situações diante de Deus. Porque a gente muitas vezes se sente esse filho, mas com algumas ressalvas. Nós, às vezes, nos apresentamos para apresentar a vida de outros, as situações de outro, mas nós, nessa identidade de filhos, também temos o privilégio de nos apresentar como filhos. Não só representando a outros. Eu tenho um cuidado gigante com a minha vida, pelo fato de ter o privilégio de muitos irmãos pedirem um aconselhamento, pedir uma oração, pedir uma orientação, pedir para que a gente ore junto. Isso é maravilhoso. Ajudar o irmão ali, conduzi-lo, orar com ele, orientar. Mas eu também tenho esse cuidado de me apresentar diante de Deus, de querer estar nesse lugar de segurança, de identidade como filho. E isso é maravilhoso demais. Isso é especial demais. Isso é bom demais. Então, Paulo fala que agora a gente tem isso, e depois ele fala no versículo 13 também, Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade, da sua propriedade, em louvor da sua glória. A partir do momento que eu tenho essa identidade de filho, essa realidade, eu me torno agora, então, propriedade de Jesus. Mas esse negócio de ser propriedade de outra pessoa, ou ser propriedade de alguém, será que isso é bom? Não requer algumas situações, não requer alguns conceitos. A gente não vai andar de tal maneira que agrade essa pessoa que é o nosso Senhor? Tem muitas pessoas que falam conosco, né? Mas ser evangélico, ser protestante, cristão é muito ruim, porque você tem que deixar de fazer muitas coisas, você tem que abrir mão de muitas coisas. A visão deles é essa, né? Eles acham que nós estamos presos, e eles estão livres. Agora, será que quem que está preso? Alguém que tem a possibilidade de fazer e não faz? Ou aquele que não consegue deixar de fazer? Porque na visão deles, nós estamos presos, mas nós não fazemos por opção, por amor àquele que nos amou e nos transformou em filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Agora, eles, muitas vezes, naquilo que eles acham que é liberdade que eles podem fazer, eles não conseguem parar de fazer. Então, será que é eles que estão livres ou será que somos nós que somos agora esses filhos de Deus?
E o que é mais maravilhoso é que a gente precisa crer de forma tão assim. Isso é muito importante que você entenda. A partir do momento que você creu, que você entendeu que Jesus tem esse amor por você, você foi selado pelo Espírito. E tem uma promessa muito interessante para a gente, lá em Ezequiel 36. Ezequiel 36, 26, 27. Vai falar assim: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. A gente viveu um tempo de uma realidade pentecostal que trouxe muitas experiências com os dons do Espírito Santo. E as pessoas, então, começaram a ter essa ideia de que esse selo do Espírito Santo eram essas manifestações de poder, de línguas, de revelação. E então as pessoas passaram a entender que quem tinha esse selo do Espírito Santo é só quem andava nessa frequência do Espírito Santo, do culto de libertação, da profecia, da pessoa orar em línguas. Mas se você creu no Espírito, se você creu em Jesus, verdadeiramente entendeu que Ele é o Filho de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus em você. Esse é o selo que o Senhor vai procurar quando Ele vier buscar os seus. Porque está falando aqui, nesse texto que a gente acabou de ler, Filipenses 13, Efésios 13, que fala, no 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O Senhor vai te resgatar, irmão. Ele vai te buscar, porque você é a propriedade dele. Olha que bênção. E aí, quando o nosso adversário quiser falar alguma coisa a respeito de você, Jesus vai falar com ele assim: dá uma olhada no selo que tem nele. Ele é minha propriedade. Ele tem parte de mim. Isso é maravilhoso demais. Só que a gente, muitas vezes, pelas necessidades de coisas naturais, muitas vezes entendemos que isso não é uma verdade para nós. A gente, às vezes, vê algumas pessoas se movendo nesse dom do Espírito Santo em línguas, profecias, e aí a gente vem com aquela crise de identidade. Será que realmente eu sou filho de Deus? Será que realmente eu tenho também um selo do Espírito Santo na minha vida? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Porquanto todo aquele que reconhece como filho de Deus, também lhe é dado o poder de ser chamado filho de Deus. Amém? Você já fez isso? Você já entregou a sua vida para Cristo? Você já entendeu o plano que Jesus estava lá com Deus, se esvaziou da sua glória, tomou forma de homem, viveu uma vida natural e sem pecado algum se entregou e deu a sua vida por nós. Aqui em Efésios vai falar que ele foi lá, desceu aos mais profundo e trouxe cativo o cativeiro. E também deu dons aos homens, porque agora ele tinha toda essa autoridade. Olha que coisa mais maravilhosa. Se você creu nisso, eu queria que você hoje se sentisse um pouco mais fortalecido. Eu queria que a sua identidade ficasse ainda mais vigorosa, que você se sentisse agora um agente celestial. Alguém capacitado por Deus para algo muito especial, um propósito além daquilo que você entende, que são os propósitos espirituais. E isso vai trazer essa realidade, de forma que agora, como o Bruno falou para nós, eu não só me preocupo comigo, mas eu vou viver para os outros que estão ao meu redor. Porque o Evangelho causa essa transformação na nossa vida.
Porque o Evangelho não é só para nós, não é individual. Eu fui salvo e agora está tudo resolvido com a minha vida, vou viver como um salvo e está tudo bem. Não. Ele traz essa condição normal para nós agora de filho de Deus, com um poder e autoridade, mas ele também nos leva agora a querer viver essa vida em família, a família de Deus, porque Cristo é o cabeça dessa família. Isso é muito, muito bom. E aí, então, depois que ele fala desse resgate, que ele vai vir nos buscar, Paulo vai orar para a gente ver essa realidade em nossas vidas. Ele vai aqui no capítulo 1, versículo 20, ele vai falar: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Olha que coisa maravilhosa. No capítulo 19 e 20 de Atos, a gente vai ver o primeiro contato de Paulo com essa igreja, com essa cidade de Éfeso. E ele chega ali para ministrar nessa cidade num contexto de muita adversidade. Éfeso era uma cidade extremamente idólatra. Extremamente idólatra. Tanto que ele vai ter um problema lá muito grande com aquelas pessoas que faziam as imagens da deusa Diana. E ele vai ter que depois sair daquele lugar porque o povo se alvoroçou contra ele de tal maneira que ele corria risco ali naquele lugar. E ele depois vai despedir daquele povo, falando que não mais os veria, que ele estava indo para Jerusalém. Mas aquele povo sofre porque Paulo fala que eles não o veriam mais, porque Paulo sabia o que estava preparado para ele. Mas com essa autoridade de filho, tendo o Espírito Santo sob maneira sobre a vida dele, Paulo não estava mais preocupado com a vida dele. A identidade de Paulo, depois que ele encontra com Jesus, foi transformada de tal maneira, ele entendeu essa questão de ser filho de Deus, que nada fez diferença para ele. Paulo não ficou preso às coisas que ele vivia anteriormente. Porque muitas vezes a gente para e não olha muito assim o contexto da vida de Paulo. Paulo era um homem respeitado nos conceitos judaicos. Ele era um homem irrepreensível. Naquilo que ele se propôs a fazer, naquilo que ele estudou, ele era um homem muito aplicado, sábio, conhecedor da lei. Agora, na trajetória toda de Paulo, nas prisões, nos açoites, em todas as dificuldades que ele vive, em momento nenhum você vê Paulo olhando para trás e preocupado com aquela vida que ele vivia, ou querendo voltar para trás. Muito pelo contrário, ele encoraja todas aquelas pessoas que vão convivendo com ele a olhar para frente, olhando para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E às vezes a gente tem essa crise de identidade por causa das coisas que a gente deixa para trás. Muitas vezes a gente é assolado por causa da vida que a gente tinha antes de Cristo. Porque muitas vezes agora a gente tem que fazer uma mudança radical, né? Uma conversão de caminho, uma mudança de direção. E essa mudança de direção, então, faz com que a gente mude alguns hábitos e deixe de viver coisas que a gente vivia antes, para um padrão muito mais elevado. E quando a gente faz isso, a gente começa a ter algumas dificuldades. A gente começa a ter algumas dificuldades familiares, a gente começa a ter algumas dificuldades com amigos, a gente começa a ter algumas dificuldades nos negócios que a gente faz. Porque agora eu não posso fazer um negócio de qualquer forma como eu fazia antes. Porque agora eu não sou mais um filho como eu era antes, eu não convivo mais com os meus amigos como eu convivia antes. Porque agora eu tenho uma nova realidade, porque agora eu sou filho de Deus. Agora a gente tem que fazer essa avaliação constante. A minha família, os meus amigos, os meus negócios, eles fazem com que eu avance como filho de Deus, ou estão fazendo com que eu tenha a minha crise de identidade como filho de Deus? Quando você tem esse conflito, é maravilhoso. Quando você está diante de uma situação onde você tem que pensar para dar uma resposta ou fazer aquilo que é necessário, isso é maravilhoso, irmãos. Sabe o que é ruim? É quando você toma a decisão e faz como não filho de Deus. Se você procurar essa realidade do Espírito dentro de você e viver dentro desse preceito de Deus, todo momento você vai ser ali questionado, todo momento você vai ter que parar e fazer essa avaliação. E na hora que você fizer essa avaliação é que vai estar a realidade da sua vida. Você vai tomar a decisão como um filho de Deus,
conforme os propósitos de Jesus e os princípios que ele estabeleceu, ou você vai tomar essas decisões conforme os filhos do mundo têm tomado? Nos seus conflitos familiares, no interior da sua casa, como que você tem tomado essas decisões? Como que você tem agido? Eu tenho defendido já há algum tempo aqui na comunidade, há bastante tempo em reuniões que a gente tem para tratar a respeito de nova geração, de trabalho com crianças, adolescentes e jovens, que a gente fica sempre falando que a gente tem que investir na nova geração, mas eu fico muito preocupado com nós, que somos mais velhos um pouco. Porque se nós estamos com esse conflito de identidade dentro da nossa casa, cada hora a nossa família vê a gente agindo de uma forma, como que essa identidade vai ser formada na vida do seu filho? O que ele está vendo que reflete Jesus dentro da sua casa? Ou reflete essa família de Deus dentro da sua casa? Se as decisões, se as situações que são ali tratadas, os conflitos para serem resolvidos, não, é do nosso jeito, é do jeito da nossa família. Muitas famílias têm isso como orgulho. Da porta para dentro aqui, do portão para dentro, o marido às vezes bate no peito e fala, não, eu sou a ordem, eu sou o homem aqui. E vai andar conforme eu quero, vai andar conforme eu quero. E uns ainda batem no peito assim mais orgulhosamente, porque eu sou o provedor dessa casa. Se você é só provedor de coisas materiais, eu estou com dó de você, viu? Se você só provê ali as coisas materiais para a sua casa, coitado, tenho pena da sua casa. A provisão que o Senhor está falando que o homem precisa dar para a sua casa é muito maior do que uma provisão financeira. A provisão que o seu filho precisa é muito maior do que uma provisão financeira. A provisão que a sua filha precisa é muito maior do que uma provisão financeira. Então, qual que é esse reflexo de Jesus na sua vida para dentro da sua casa? Se você está vivendo essa questão de identidade o tempo inteiro, se você não tem aquilo que você gostaria e você coloca isso na conta de Deus, você está trazendo um conflito de identidade muito grande para essa geração que está sendo formada dentro da sua casa. Agora, Paulo está falando aqui, e ele vai nos falar de forma tão maravilhosa, e os teólogos de plantão aí vão falar que ele estava falando para o contexto de Éfeso só, mas o contexto de Éfeso ele vai alcançar praticamente a nossa vida toda, porque o contexto de Éfeso é de uma igreja que nasceu num contexto idólatra, muito pesado. E Paulo vai falando aqui de coisas espirituais, ele vai falando que Deus nos abençoa em coisas espirituais, em coisas celestiais. Ele vai falando que agora a gente tem essa autoridade espiritual. Paulo, em momento nenhum aqui em Efésios, fala de coisas naturais, de coisas que a gente pega de forma concreta na mão, mas ele vai falando que agora em Cristo a gente tem uma autoridade, uma vida, uma realidade para lutar contra principados e potestades. Olha que coisa maravilhosa. Aí o teólogo que está de plantão coloca isso aqui como sendo a realidade de Éfeso. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Se você consegue lutar essa luta contra principados e potestades, com a sua identidade de filho de Deus, sabendo que você tem poder dado pelo Senhor, através do Espírito Santo, tem algum outro tipo de luta que você vai perder? Tem algum outro tipo de luta que você vai perder? Se você aprendeu a lutar a luta certa? Se você está aprendendo a lutar de maneira certa? E Paulo, então, vai construindo isso aqui para nós, e aí depois, no capítulo 2, ele vai falar a respeito daquilo que a gente tem agora no Senhor. Capítulo 2, versículo 1, ele fala que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Depois, no 5, ele vai falar de novo, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Então, é aquela questão de propriedade. Ao pecado ao qual nós éramos escravos, ele tinha um destino para nós, um propósito. Aí agora a gente é transportado para sermos agora servos, escravos, pertencentes a Jesus, que também tem um propósito, que também tem um chamado. Qual dos dois que seria melhor que a gente estivesse? Nesse onde a gente está morto, nos nossos delitos e pecados, ou naquele onde a gente vive com aquele que vive e reina para sempre? Como a música que nós cantamos aqui nessa manhã, que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Então nós estávamos mortos
e Ele nos deu vida. Agora, essa vida que Ele nos deu, nós estamos vivendo como? E é muito interessante pensar a respeito disso, porque quando fala assim, a gente estava morto, dá uma impressão de que não é verdade. A gente estava respirando, a gente estava andando, a gente muitas vezes não consegue separar essa questão espiritual. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados espiritualmente, que, para mim, analisando a Bíblia, é o mais importante. Porque, como diria o salmista, a nossa vida é como um sopro, é como a sombra que passa. E eu acho que o que é mais importante é aquilo que vai ficar para a eternidade. E para aquilo que vai ficar na eternidade, Cristo está falando que nós estávamos mortos, mas agora que Ele está nos dando vida. Eu quero essa vida. Eu quero essa plenitude de vida. Eu quero andar nessa vida. E eu quero cada vez mais que o Espírito possa trazer essa identidade de filho. E que eu possa, em todos os momentos, em cada ocasião, tomar a decisão correta. E aí é coisa assim, muito especial, porque depois que ele fala, no versículo 1 e no versículo 5, que nós estávamos mortos, mas que ele nos deu a vida, ele vai falar isso no 8 aqui para a gente, 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então você não pense que você é bonzinho, você não pense que você é caridoso, você não pense que você é aquele cara acima da média, e aí agora está tudo resolvido, que você é aquela mulher dedicada, aquela mulher que cuida bem das coisas. Não é por obras. Não é por nenhum feito seu para que você não tenha nenhuma glória nisso. É pela fé e fé no Filho de Deus que entregou a sua vida por nós. E aí depois no versículo 13, Paulo vai falar, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei e os mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E Cristo fala dessa paz de uma maneira muito especial. Se você for lá no Evangelho de João 14, 27, ele fala que essa paz que ele dá para nós é uma paz que o mundo não tem. Mas a paz que o mundo oferece é essa que a gente está correndo atrás dela todo dia, que é a ausência de dificuldade e a ausência de necessidade. Naturalmente, a gente entende que paz no mundo é isso. Se eu tiver com a minha conta financeira tranquila, eu não tenho ninguém doente em casa, estou com saúde, não estou com necessidade de nada, qual o problema que eu tenho? O problema é que muitas pessoas têm essa paz, muitas pessoas têm essa saúde, muitas pessoas estão gozando de uma conta bancária recheada, tranquila, mas eles estão mortos. Presos, achando que estão livres, fazendo tudo o que querem, ao bel prazer, mas longes, distantes do Criador. E Paulo fala aqui, então, que Jesus consegue fazer isso. Ele traz essa paz e dá uma paz que só Jesus pode dar. E essa paz que Jesus pode dar é essa paz de ser filho de Deus. É o fato de eu confiar tão plenamente no Senhor que eu vou estar contente em toda e qualquer situação. É o que Paulo vai falar em Filipenses capítulo 4. Quase no finalzinho da carta ele fala que ele pôde sentar em mesas prósperas, com muitas coisas boas, mas também ele passou por escassez, que ele também foi perseguido, mas que uma coisa agora ele sabe, no Senhor, ele pode todas as coisas, porque é o Senhor que o fortalece. Então a gente precisa de ir trabalhando aqui essa identidade nossa, que vai trazer essa realidade para nós. E aí, no capítulo 3, Paulo vai trazer a nossa nova realidade como igreja. Capítulo 3, versículo 5, vai falar assim, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos do homem, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito,
a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aqui nasce uma história maravilhosa para nós. Aqui nasce a história da igreja. O mistério revelado para nós que foi oculto àquele povo que viveu ali no Antigo Testamento, que tiveram experiências maravilhosas com o Senhor, mas que não tiveram o privilégio de saber o que era ser filho de Deus e ter aquele selo daquele penhor do Espírito Santo dentro dele. Olha que coisa maravilhosa. Ele então agora vai falar isso para nós. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora. Foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, que é o selo. Então agora nós temos uma nova realidade. E Paulo vai encerrar essa parte aqui da nossa identidade, no capítulo 3, fazendo uma oração maravilhosa por nós. Ele vai falar: por essa causa me ponho de joelho diante do Pai. Não era normal um judeu ficar de joelho. Você vai ver nos evangelhos que eles oravam em pé, por causa da postura deles diante da lei. Agora Paulo coloca aqui ele, um homem cheio do Espírito. Quando você vai lá para o livro de Atos, Paulo estava vivenciando tantas coisas maravilhosas com o Espírito Santo, no capítulo 19 e 20, que as pessoas pegavam o lenço que Paulo enxugava, o suor, e levava e tocava aquele lenço nas pessoas que estavam enfermas, aquelas pessoas eram curadas. Paulo estava se manifestando ali de uma tal maneira, em tanto poder, que o povo reconhecia nele esse homem que expressava esse amor de Deus de uma maneira tão grande. Mas ele fala que diante do Deus dele, do Pai dele, ele se coloca de joelhos, ele se prostra, porque ele reconhece essa autoridade do Pai dele. E ele vai falar de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos em poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim Cristo habite no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Esse alicerçados em amor aqui vai estar lá em João 13:35, que o Bruno falou muito hoje para nós. Por causa desse amor que nós vamos ter uns pelos outros, nós vamos ser reconhecidos como filhos dele. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Então, Paulo encerra essa sessão da nossa identidade com essa oração maravilhosa, onde ele coloca aqui a realidade desse Deus Pai, ele coloca uma realidade nova de igreja, e ele fala que há esse Deus que pode fazer todas as coisas, por intermédio da sua palavra. Agora vem uma parte que é mais difícil. A gente tem dois momentos aqui que a gente precisa pensar muito a respeito deles. A gente vê que tem coisas que nós precisamos viver como filhos de Deus, que se a gente não entender que a gente tem essa identidade em Cristo, a gente não consegue. Então, muitas vezes, por falta dessa identidade, nós não conseguimos fazer aquilo que nós precisamos fazer como filhos de Deus. E tem outro momento onde a gente entende que nós precisamos fazer coisas referentes a nós como filhos de Deus. Mas como nós não temos essa identidade baseada em Deus verdadeiramente, nós não avançamos nela. Essas duas coisas têm que andar juntas. Porque se você não conseguir entender essa identidade em Cristo, você não vai conseguir avançar nisso. E ele começa assim, bem devagar. Efésios 4:1. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando, cuidando, encorajando, servindo. Ele começa assim essa nossa nova realidade. Agora eu te pergunto, como é que a gente vai conseguir viver com toda a humildade, mansidão, longanimidade? Como é que a gente vai conseguir suportar o outro, ajudar o outro, estar com o outro, viver com a dificuldade que ele tem na própria vida dele, se você não entende que você é filho de Deus? Você rapidamente desiste disso. Você rapidamente não insiste nisso. Não, é difícil demais. Conviver com fulano é muito difícil.
conviver com aquele irmão não tem jeito. Você está negando a sua identidade em Cristo. Eu gosto muito de usar essa expressão com as pessoas que estão mais próximas a mim. Tem hora que eu me meto em umas situações bem difíceis para resolver, ou eu me comprometo a fazer coisas para outras pessoas que elas nem acreditam muito. E aí sempre no final tem alguém que me pergunta, por que você fez isso? E a minha resposta sempre é muito clara. Eu acredito que Jesus faria. Então eu faço também. Há 2 semanas atrás, há um tempo atrás, eu convidei a igreja, os homens, para ir com a gente lá na casa de recuperação. E a gente juntou um grupo aqui de 20 homens para poder ir naquela casa de recuperação. E foi o céu na terra. Foi maravilhoso. Nós tivemos todas as experiências que um cristão tem que ter. Nós fomos ali, levamos alimento, fizemos o almoço para eles. Nós fomos ali, preparamos um culto, né? Fizemos uma celebração, teve louvor, teve palavra, teve oração por enfermos e teve cura física aos nossos olhos. Teve cura física, sim, aos nossos olhos. Depois a gente reuniu depois do almoço, um almoço muito caprichado. Aí a gente foi para debaixo de umas árvores e a gente compartilhou a palavra e teve salvação. Pessoas que entregaram sua vida para Cristo. E aí depois uma pessoa de novo me perguntou, mas por que você fez isso? Eu falei, porque eu acho que Jesus faria. Se Jesus faria, eu faço também. Estou disponível. Estou disponível para aquilo que o Senhor faria. Estou disponível para vocês, viu, irmãos? Se tem algo que você acha que Jesus faria por você, fala para mim que se eu puder, com certeza eu vou fazer. Se tiver ao meu alcance, eu não vou pensar 2 vezes, eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Uma das coisas que assim, movimentou meu coração quando a gente falou que ia estudar o Novo Testamento, nesses primeiros 6 meses, eu achei que alguns dos irmãos iam procurar nós presbíteros, porque iam ter dúvida na palavra, ia tipo assim, estar estudando lá Romanos, ou ter lido alguma coisa em Atos, não entender muito bem, e aí ia querer saber, mas eu particularmente não fui procurado por ninguém. E eu, nesses meses agora, recentes, acho que uma vez só que alguém me procurou para a gente estudar alguma coisa a respeito da Bíblia. Aí eu fico muito preocupado se vocês estão lendo Bíblia. Muito preocupado. Mas é só uma preocupação, né? Vamos voltar para cá. E se você, então, precisar, se estiver lendo a Bíblia e não estiver entendendo algo, conte comigo, com os presbíteros, só ligar para a secretária, marcar um horário, e eu acho que Jesus faria isso por você, nós vamos fazer também. Então, nós estamos disponíveis. Então, a gente, muitas vezes, por falta dessa identidade em Cristo, a gente, então, não faz as coisas que a gente tem que fazer para o Senhor. Então, essa unidade da fé que ele vai propor aqui agora, ele fala que a gente, então, tem que fazer isso com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E ele vai falar, então, agora qual que é essa unidade no vínculo da paz. Ele vai falar para a gente, porque só tem um corpo e somente um Espírito. Como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O seu Pai celeste é o meu Pai. É o Pai da Lina, é o Pai do Marley, do Barbosa, é o Pai da Renata, é o Pai do Marquinho. É o mesmo Pai. Agora, como você vai lidar com esse Pai depende de você. Jesus propôs uma parábola muito interessante. Ele falou que tinha 2 filhos. E um desses filhos pediu herança antes da hora, desonrou o pai e foi embora. E ficou um filho com o pai. Logo que a gente passa assim, os olhos nessa parábola, a gente tem essa ideia de que aquele filho que ficou servindo ao pai, e ficou trabalhando, ele é o melhor filho. Porque, afinal de contas, ele ficou honrando o pai, fazendo aquilo que o pai esperava. Mas depois, no finalzinho, ele não conhece o pai que ele tinha. Ele fica nervoso porque o pai acolheu o filho que estava fora. Ele se revolta, ele desonra o pai porque ele não quer participar da festa que o pai fez. Porque ele se acha muito melhor que o irmão, porque ele se acha melhor até que o pai, ele se acha muito mais justo que os 2. E muitas vezes a gente está nessa capa de filho mais velho.
a gente está envolvido com as coisas do Senhor, vivendo algumas coisas que a gente entende que está fazendo para o Senhor, e a gente então começa a questionar aquilo que Deus está fazendo. E a gente começa muitas vezes a achar ruim com aquilo que Deus está fazendo na vida dos nossos próprios irmãos. Se alegre com aquilo que está acontecendo ao seu redor. Regozije-se nisso. Fortaleça-se nisso. E você vai ver que o seu pai vai ficar muito feliz em saber que você entende e faz parte dos planos dele. E aqui, então, ele vai nos exortar, nos chamar para o serviço, né? Ele vai falar que a gente recebeu dons no capítulo 4, e depois ele vai nos chamar para a santidade, que é onde a gente vai parar por causa do tempo aqui. Depois a gente vai encerrar esse Efésios. No versículo 17, ele vai falar, 4,17, portanto digo isso no Senhor, testifico que não andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, longes de Deus e mortos. Paulo agora já trata aqui os Efésios com a nova realidade dessa identidade em Cristo. A maior parte desses Efésios que estão lendo essa carta, eles são gentios que se converteram, mas Paulo agora não chama eles mais de gentios. Paulo já está falando que não é para eles voltarem a viver como os gentios, porque eles agora têm uma nova natureza. Eles agora têm uma nova realidade. E Paulo entende e deixa claro que aqueles gentios estão mortos nos seus delitos e pecados. E aí depois ele vai fazer uma exortação aqui ainda no 4, à santidade. E eu quero ler para a gente encerrar. Que vai ter um pouco a ver com o que o Bruno falou aqui na ceia, porque algumas coisas têm acontecido no nosso meio. 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, todos somos filhos. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira e toda gritaria e blasfêmias, bem como toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Vamos orar? Senhor, o Senhor tem para nós planos. Nós fazemos algo de uma coisa muito maior que nós não temos, assim, dimensão ainda do que ela é. Mas ela é maravilhosa demais. Porque tem a ver com o teu reino, tem a ver com a tua família, tem a ver com este amor do Senhor, que não foi um amor que ficou em palavras. Foi um amor que se transformou em atitude. E essa atitude fez com que o teu filho se despojasse de toda a autoridade que ele tinha, de toda a santidade que ele tinha, e vivesse aqui conosco de forma tão maravilhosa. E não só isso, sem pecado nenhum, ele se entregou por nós e nos deu a nova realidade agora de sermos filhos do Senhor. Eu quero te pedir essa bênção sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos nessa manhã, Deus. Nos faz entender e crer na capacitação que o Senhor já nos deu, na realidade de vida que nós já temos. Que isso seja a força que nós precisamos, Deus, para avançar com as coisas do teu reino. Nos ajuda, Pai, a partir dos nossos lares, a viver essa identidade. A sermos, ó Pai, Senhor Deus, espelhos de Jesus aqui. Para que, ó Pai, Senhor Deus, as pessoas vejam cristãos que têm vivenciado a vida de Cristo e têm andado conforme essa identidade e vida. Que nós possamos largar, ó Pai, Senhor Deus, essas coisas que têm trazido peso para as nossas vidas.
mentira, roubo, pensamentos ruins, desejos, lascívia. Tira isso do nosso coração, Senhor. Nos faz nos voltar para essa identidade, aonde antes de pensar em honrar qualquer pessoa, nós vamos honrar o Senhor. Antes de pensar em defraudar qualquer pessoa, nós vamos lembrar do Senhor. Antes de ir ao Pai, Senhor Deus, jogar uma pedra, nós vamos estender a nossa mão, porque é o que Jesus faria. Nos ajuda conforme está ali em Hebreus. Nos ajuda diante dessa nuvem tão grande de testemunhas. Deixar todo o peso e pecado que nos assedia. Nos ajuda, Senhor, a entender a nossa identidade para que possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Com a nossa cabeça erguida como filhos, olhando para o nosso irmão mais velho, autor e consumador da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém?